Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Um projeto desenvolvido por pesquisadores da Univale foi aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. É o SUMAR, que propõe uma nova gestão para o fornecimento da alimentação escolar pela agricultura familiar. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Alexandre Lerípio e também com o professor Marco Antônio Harms Dias, que fazem parte desse projeto. Obrigado pela presença de vocês. Professor, que projeto é esse? Isso é um software que vai ajudar o governo de vários estados a controlar a alimentação escolar através da agricultura familiar, é isso? Exatamente. Esse projeto foi motivado pela nossa experiência na área do agronegócio, especialmente com pequenos agricultores e agricultores familiares, já de muitos anos. E, especialmente em 2012, nós tivemos contato com uma série de situações ruins relacionadas à alimentação escolar, do tipo contaminação, desvio de verba, isso é recorrente, e tivemos também um interesse de aprofundar as nossas pesquisas, enfim, os nossos esforços nessa área, e rapidamente encontramos uma lei federal que obriga que 30% de toda a verba federal dedicada à alimentação escolar seja destinada à agricultura familiar como fornecedora, provedora dessa alimentação. E nós também identificamos uma dificuldade bastante grande de muitos municípios brasileiros, além de estados, de cumprir essa legislação. Então, somando isso tudo, o nosso espírito também de prover um negócio com um impacto social positivo, somamos esforços, somamos competências, e ainda em 2013 nós elaboramos um projeto para a FAPESC também, e fomos contemplados pelo edital FINEP Tecnova para desenvolver o software propriamente dito, né? Ele é um sistema que funciona na internet, então ele é base web, como se diz, e a partir disso nós queremos unir os elos da alimentação escolar, que é composta por nutricionistas, merendeiras, enfim, os próprios compradores das prefeituras e dos estados, né, que fazem os processos de chamada pública que adquirem esses alimentos, assim como qualificar os fornecedores, que são os agricultores familiares, que muitas vezes encontram dificuldades para ordenar a sua produção em relação à demanda das escolas, enfim, das prefeituras e governos estaduais. Então, essa foi a nossa maior motivação, e com isso o professor Marco Dias tem uma formação complementar à nossa na área de administração, o professor Rafael Santiago, que também compõe a equipe da ciência da computação, a Dayana Lerípio, que compõe a equipe da área de engenharia. Então, com isso, nós somamos esforços e propusemos essa solução. Recentemente, o Sinapse nos apoiou novamente. Pois é, o que significa esse apoio do Sinapse de Inovação do Estado, professor Marcos? Nesse momento, o Sinapse vem para trazer aquilo que nós chamamos do desenvolvimento mercadológico, a inserção no mercado, enfim, a consolidação do que é o produto SUMAR. Afinal de contas, temos um software, nós sabemos da peculiaridade da legislação, nós sabemos da dificuldade do gestor público, todos os atores envolvidos, porém a gente tem hoje o que a gente chama de um protótipo alfa. A gente tem alguma coisa que está pronta para ser inserida no mercado. A gente tem que desenvolver agora o plano de marketing, o plano de vendas, a modelagem de negócio já está devidamente estruturada, e o Sinapse captou isso como uma ótima oportunidade de empreendedorismo. É uma parte de uma política pública do Estado de incentivar startups, incentivar negócios promissores, com uma pegada como essa de responsabilidade social, como o SUMAR tem, que a gente chama de tecnologia social. Então o SUMAR nos dá essa vantagem, esse recurso, mas também uma obrigação de que até em um ano a gente tenha já uma venda executada, aquilo que a gente chama de um produto minimamente viável executado daqui um ano até o SUMAR. Então a gente acredita que nesse um ano o SUMAR agora vai, com uma nova roupagem, vai começar a se inserir junto dos atores da política pública, que são os compradores institucionais, os agricultores familiares, os nutricionistas, enfim, aquilo que a gente se propôs desde o início, conforme o professor Lerípio comentou, que é trazer uma solução com uma responsabilidade muito séria, responsabilidade social, junto a essa questão
da agricultura familiar, a inserção social do agricultor, a nutricionista com as preocupações de qualidade, o gestor público com a transparência e os resultados adequados a essa legislação. Como é que o gestor público, né, vai ter acesso a esse programa, professor? Essa é uma das respostas que nós procuramos obter justamente com o apoio do Sinapse, porém já existem uma série de contatos realizados, identificadas uma série de demandas também. Eu exemplifico com o governo do estado de Santa Catarina, que no ano de 2015 sofreu um corte, um bloqueio da verba federal dedicada à alimentação escolar, portanto das escolas públicas estaduais, em razão do não atendimento dessa lei. Então, nós identificamos em loco muitas dificuldades por parte dos compradores e uma falta de sintonia entre a demanda pública por alimentos, e isso expande a alimentação escolar. A gente, inclusive, tem um foco agora no Sinapse de já abordar a alimentação institucional, ou seja, trabalhando também com presídios, penitenciárias, hospitais, ou seja, todos os órgãos públicos que provêm alimentos a seus usuários, sejam pacientes ou detentos, e mesmo, como eu disse, estudantes. Então, essa perspectiva do SUMAR oferece ao gestor público a condição de identificar quem pode prover a sua necessidade, a sua demanda, e esse ajuste é uma novidade que o sistema oferece ao chamado mercado institucional. Até, por exemplo, ver custos e redução de custos, vai haver um controle dentro desse projeto também. Eu diria que existe uma transparência. Afinal de contas, a questão do alimento oriundo da agricultura familiar, ele vem já de tabelas prontas. Tanto que a tomada de preço, a chamada pública para a concorrência, ela não é pelo menor preço, e sim pelo atendimento de uma série de requisitos, que é um dos pontos do SUMAR, para trazer isso ao agricultor familiar, esses requisitos de qualificação, tanto que a gente chama de um sistema de qualificação também, para que ele consiga executar esse recurso da melhor maneira possível, levando qualidade às crianças na escola, no caso, enfim, ou levando qualidade ao alimento que essa verba pública tem. Então, trazer economia de maneira tangencial, pois o recurso vai ser muito bem utilizado. Com certeza não haverá possibilidade de desvios e essas questões todas, porque haverá uma total transparência. Você, por exemplo, com seu filho numa escola pública, você pode ter acesso, caso a prefeitura queira, sabendo que aquele alimento do seu filho naquele dia teve um produto que foi oriundo do agricultor familiar, que é próximo da sua casa. Então, há uma transparência de todo esse processo, e isso, quando há transparência, falando de gestão pública e de recursos públicos, isso tudo a gente sabe que acarreta em economias, porque pode evitar algum desvio, alguma coisa. Na questão da agricultura dos produtos orgânicos, né? Muitas prefeituras elas têm dificuldade em conseguir produtores orgânicos, né? Agora está se expandindo mais um pouco, mas ainda tem essa dificuldade. A Prefeitura de São José implantou na merenda escolar das crianças da rede estadual, da rede municipal, a merenda escolar orgânica, mas não conseguia. Isso vai possibilitar também a busca desses produtores? O SUMAR é um estímulo para isso, justamente porque ele oferece em caráter aberto, digamos assim, né? O sistema permite, através de cadastros de participantes, digamos, as prefeituras se cadastram, né? São os primeiros usuários, digamos assim, porque o SUMAR ele tem um foco territorial. Então, a partir da ideia da prefeitura implantar isso, e das necessidades, das demandas por alimentos que existem naquele território, os agricultores daquele território serão então identificados, qualificados, aqueles, claro, que o desejarem, e a partir do momento em que eles cumpram, como disse o professor Marco, um conjunto de requisitos mínimos, que a gente entende que é o nível básico de qualificação, ele passa a ser visto por quem compra. Então, essa ideia de unir esses elos, como eu disse, né, e fazer com que o agricultor familiar seja estimulado a se qualificar, e aí nesse processo encontra-se a agricultura orgânica, que nós entendemos que a agricultura orgânica é um patamar importantíssimo, que ele deve alcançar. Porém, existem questões mais básicas ainda, que muitos agricultores familiares ainda não cumprem
com a devida, eu diria assim, até pela sua necessidade. Eu me refiro, por exemplo, à identificação de custo de produção, a planejamento da sua produção, né, o que eu vou produzir, quando eu vou colher, para quem eu vou vender. Essas são abordagens empresariais necessárias para a sobrevivência da propriedade familiar. Claro, porque ele também é um gestor ali, né? Exatamente, ele tem que fazer tudo, né? Então ele é um pequeno empresário, ele é um agricultor, ele precisa conhecer sobre as plantas que ele cultiva, sobre os animais que ele cria, mas também sobre a mini empresa que ele gere. Senão, tudo vai por água abaixo, né? Não adianta produzir como eu digo, um alface de excelente qualidade se a propriedade está dando prejuízo, né? Ele rapidamente vai entrar num nível de, enfim, de carência, endividamento e etc. Então, a perspectiva da agricultura orgânica, ela está presente no SUMAR como estímulo, mas o nosso primeiro foco foi, e isso parte de necessidades que nós identificamos no campo, né, da organização gerencial da propriedade, no sentido simples, nada complexo, muito acessível ao agricultor familiar, que nós entendemos as dificuldades justamente, né, de cumprir uma série de tarefas, muitas completamente diferentes em termos de competência, mas é um desafio que muitos pequenos e microempresários também têm. Nós vivenciamos isso pessoalmente também, então trocando de lugar, né, que é um bom exercício para quando a gente quer resolver o problema de alguém, troca de lugar, pergunta para alguém como que a gente pode ser útil, e essa foi a nossa metodologia de construção da solução SUMAR. É uma solução que, apesar de ser gestada na universidade, ela não é criada essencialmente em intramuros. Ela foi ao campo, ela foi às escolas, ela foi às prefeituras e ao governo do estado, e lá nós identificamos as demandas, e a partir dessas demandas, então, nós organizamos o nosso próprio processo e o nosso sistema, ou o nosso produto, por assim dizer. E eu insisto, a questão da agricultura orgânica, ela é estimulada pelo SUMAR, mas nós caracterizamos dois níveis. O nível chamado assim exigido, né, de questões mais básicas, como eu me referi às questões gerenciais, e o nível recomendado. Por quê? A agricultura orgânica ela não é obrigatória, mas ela oferece uma série de vantagens, inclusive para o agricultor familiar que adota a agricultura orgânica, ele tem capacidade de receber mais pelo seu produto, até 30%, em relação ao produto não orgânico. Então, realmente, nós entendemos que a agricultura orgânica é um caminho inevitável na busca da alimentação mais saudável, local, enfim, produzida perto da onde é consumida, que são critérios de sustentabilidade aplicáveis a esse grande processo de aquisição de alimentos para instituições públicas. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Marco e também com o professor Lerípio a respeito desse projeto aí que vai ajudar o homem do campo, a agricultura familiar, a vender o seu produto e também ao governo, aos municípios, aos gestores públicos a administrarem toda essa questão da alimentação escolar. É um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Para quem sintonizou a TV Univale agora, eu converso aqui no estúdio com o professor Lerípio e também com o professor Marco Antônio a respeito do projeto aí de inovação. É um software que foi criado aqui na universidade para a gestão da alimentação escolar com foco na agricultura familiar. Professor Marco, o professor Lerípio falou bastante da administração, por exemplo, lá na produção mesmo, na roça, né? Até aonde que o agricultor familiar vai ter acesso a esse projeto que vocês desenvolveram? A nossa ideia é integrar a ideia do projeto, essa questão dos requisitos mínimos, o que é recomendável, o que é desejável, por meio de extensionistas ou consultores que vão fazer diagnósticos e apontar para ele as melhores formas de se adequar. Como o nosso sistema base web, a gente vai também integrar as informações, principalmente aquela questão que a nutricionista está numa ponta, prevendo uma produção do alimento, estimando para alguns meses à frente, para que isso gere um processo interno na prefeitura para a compra do alimento. Por outro lado, o agricultor tendo essa informação, essa base web, ele tendo acesso,
por sua cooperativa ou por ele tendo acesso, ele já começa a fazer o seu devido planejamento da sua produção. Então, essa é o elementar de qualquer parte de gestão, quando você tem uma informação correta, útil para uma tomada de decisão. Então, vamos integrar isso de uma certa maneira, vamos estar acompanhando com consultores, mas a gente acredita que depois de devidamente estabelecido, implantado o SUMAR, isso vire perene e seja um processo de fluxo contínuo de melhoria de qualidade, enfim, são aspectos de gestão que vamos internalizar junto aos agricultores familiares. Os agricultores familiares, vocês já fizeram uma pesquisa de campo também, né? Os agricultores familiares estão abertos a isso, a se integrar ao sistema? Sim, nós temos duas vertentes. A vasta experiência que o professor Lerib, a Dayana tem no campo, enfim, agricultores familiares, pequenos agricultores, para eles não é uma novidade, então eles já conhecem. E também nós somos professores, pesquisadores aqui do programa de mestrado em gestão de políticas públicas aqui da Univale, e fomos um pouco a fundo na questão do outro lado, não só do agricultor, mas também do gestor público ou os atores dessa política pública. Então, nessa caminhada de 2013, 2014 para cá, nós tivemos em Brasília diversas vezes, tanto no Ministério da Educação quanto no Ministério do Desenvolvimento Social, de Reforma Agrária, o Desenvolvimento Agrário, o MDA, e naquela época conversamos com os principais gestores, conversamos com a gestora do fundo orçamentário da alimentação escolar, e ela expôs todas as dificuldades, porque quando nos reportamos, nós estamos falando de Itajaí, uma região em que o agricultor familiar está a poucos quilômetros de qualquer avenida asfaltada, com acesso à internet, mas quando a gente coloca isso numa escala, num país continental como o Brasil, nós encontramos problemas muito grandes. Então, no caso, a gestora na época, ela era da Bahia e ela comentou que na sua cidade natal, que ela tinha um respeito muito grande, ela encontrava muita dificuldade de implantar todas as políticas públicas que se esperava. Por outro lado, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente encontrou as mesmas dificuldades, em que eles sabiam que existiam recursos públicos que tinham necessidade para suprir um orçamento mínimo, um faturamento mínimo dessas propriedades familiares, e eles muitas vezes não tinham informação, não tinham como levar. Então a gente percebeu o SUMAR, na época embrião, o sistema estava para começar a ser desenvolvido, como algo que uniria essa política pública, tanto de levar a qualidade do alimento às crianças na alimentação escolar, quanto trazer uma renda mínima, a fixação do agricultor, evitar êxodo rural, trazer as famílias para a questão da produção. A gente viu relatos de vários agricultores em que os jovens saem muito cedo de casa para buscar um emprego na cidade e depois de um tempo agora estão retornando porque começa a ver qualidade de vida, que existe uma remuneração digna para ele permanecer no campo. E quando a gente vê isso pelo Brasil como um todo, e essas políticas públicas devidamente interligadas, a gente consegue ficar mais animado ainda a consumar, porque a gente consegue trazer uma solução social de cunho muito efetivo, muito eficaz, que a gente percebeu dos gestores, tanto macro quanto próximos de nós, aqui os micro, que seja o comprador de uma prefeitura, que são problemas reais e momentâneos que eles têm e que o SUMAR pode atender. O professor falou ali do êxodo, né, professor, que muitos jovens saem das propriedades e vão em busca de empregos na cidade, né? E a gente vê essa questão que a gente estava falando da agricultura orgânica. Existe aqui uma cidade, Major Gersino e Nova Trento, que eles estão transformando as roças de fumo em agricultura orgânica, o que beneficiou também trazer esses jovens. E já com essa garantia de venda para alimentação escolar, isso é muito interessante. E com esse controle ficará melhor ainda, né, professor? Exatamente. E eu destaco que o SUMAR, né, e até devia ter falado lá no início, na primeira pergunta, né, SUMAR é um nome que nós nos inspiramos na deusa Tupi-Guarani da agricultura. Então ele traz porque a ideia do SUMAR é resgatar aquela chamada comida de raiz. Já, né? Fortalece, né? Exatamente, isso, né? Então, o nome técnico dele poderia ser dito Sistema de Qualificação de Gestores, Operadores e Fornecedores da Alimentação Institucional. Porém, o SUMAR, ele tem duas fases. A fase de implantação, que nós discutíamos agora, o Marco mencionou, a importância dos extensionistas, dos consultores, de darem um acompanhamento, digamos assim, daquele empurrãozinho inicial. O ciclo que nós entendemos que seja perene se deve justamente a esse aporte de jovens, né, que percebem
por um lado, um mercado potencialmente garantido. Não se pode falar em mercado garantido, porque na medida em que se qualifiquem os agricultores, também haverá uma espécie de concorrência, e isso é salutar. Mas um mercado potencial, o mercado é garantido, mas a venda para esse mercado depende da sua qualificação. E depende também, claro, de identificar o que o mercado vai precisar e o que eu posso produzir para atender essa necessidade. Então, a fase de implantação, ela dá realmente muito mais trabalho, e a fase de consolidação, ou seja, a fase de desenvolvimento, de operação do sistema, é a fase em que a gente entende que as coisas vão se acomodando. E esse mercado, como ele é potencial, ele é fixo, digamos assim, né, baseado em número de alunos e etc., sempre vai haver uma demanda. É interessante que os agricultores, e aí eu me refiro a esses jovens que podem retornar ao campo, porque não só existe a principal característica de um negócio para dar certo é que ele tem que ter receita. Se não tiver receita, nenhum negócio vai ter sucesso. E o negócio rural é igual. Ou seja, na medida em que existem perspectivas de receita, o campo deixa de competir em caráter desfavorável, né, em desigualdade com a cidade. Né? Nós vemos hoje, em momentos de crise, o estado de Santa Catarina muito se sustenta, e o próprio Brasil, em função da força do agronegócio. Né? Agora, esse agronegócio, nós estamos falando em grandes organizações, mas também nas pequenas e micropropriedades rurais. Né? E Santa Catarina é o estado do Brasil que mais tem essa característica, né, de pequenas propriedades rurais, da agricultura familiar. Hoje quem fornece o alimento para a feira dos bairros realmente é a agricultura familiar, pequenos produtores, como a feirinha da vila que tem aqui, são pequenos produtores do São Roque, das comunidades rurais, né, professor? Exato, e isso é histórico, as feiras livres. Porém, é um resgate que se está fazendo, né, porque num determinado período nós praticamente vimos a extinção dessas feiras livres, né? E muito se deve ao desestímulo dos agricultores, como nós dissemos, ao êxodo dos jovens, né? O pessoal com mais idade tem, enfim, às vezes menos disposição e saúde, propriamente dito, né? A lida do campo é uma lida pesada, né? E nós entendemos isso, e a força do jovem é não só importante no aspecto físico, mas também no aspecto moral, né? De unir novamente a família, de unir os esforços da família para produzir alimentos. Isso é uma coisa que eu diria está na raiz do ser humano, né? Produzir alimentos, que é uma das coisas básicas que nós precisamos. Tá certo, professor. Muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso aí. A gente acabou. Já acabou. Parece bastante tempo, mas é bem rápido quando o assunto realmente progride, né? Então, obrigado pela presença de vocês e sucesso, lá, gente. Espero que isso chegue ao campo também, que acabe com o êxodo também, às vezes que é difícil, mas e que também prevaleça aí um incentivo à agricultura orgânica também, né, professor? Obrigado aí pela presença. Nós que agradecemos. E que os gestores públicos também comprem essa ideia, né? Que isso que é importante. Né? Que o SUMAR seja um tijolinho para contribuir para a solução para um Brasil melhor. Tá certo. Obrigado pela presença de vocês. O Painel Univale fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.